Olá, sejam bem-vindos à TV Santa Maria, o programa Panorama. Eu sou o Fernando Oliveira e agora a gente vai se encontrar cada vez mais seguido aqui dentro da programação da TV Santa Maria. E hoje me dá a honra da companhia três grandes profissionais da área do direito, advogados, né, que também, além da advocacia, tem a docência, né, na sua vida. E o tema que nós vamos pautar hoje é um tema que ultrapassou as timelines das redes sociais, né, e chegou no Congresso Nacional e nos mais diversos grupos de discussão jurídica, que foi o carnaval desse ano, onde a Escola Unidos de Niterói, né, no Rio de Janeiro, fez a homenagem ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E, através dessa homenagem da escola, tivemos um amplo debate que trata-se de campanha antecipada ou não, em benefício do atual mandatário da nação. E é esse tema que a gente vai discutir aqui com esses queridos convidados, né? Professora Débora Evangelista, seja bem-vinda ao programa Panorama Podcast aqui da TV Santa Maria. Doutor Ricardo Jobim, também seja bem-vindo. E ao meu lado, muito bem-vindo, querido professor Giorgio, né, que vai também ser um dos nossos colegas aqui no nosso debate sobre esse tema tão sensível que com certeza também será pautado, né, nas discussões das eleições que estão chegando aí. Sejam bem-vindas. Professora, quero muito ouvir a sua consideração inicial sobre esse tema tão pertinente, e a senhora que tem uma bagagem gigantesca de conhecimento dessa manifestação cultural que é o Carnaval, né, e a maior festa popular do Brasil, né? Ao olhar, né, não só a questão da homenagem ao ao presidente Lula, mas também ao julgamento da escola de samba. A senhora acredita que isso trouxe benefício ou, de certa forma, acabou prejudicando a escola na classificação do Carnaval do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo. Eu acho que o Carnaval deles não foi bom, para começo de conversa. Então, assim, ó, eu gosto de Carnaval, gosto muito, tenho uma família ligada ao Carnaval. Das minhas lembranças, uma lembrança importante que eu tenho, eu devia ter uns... sei lá se chegava a ter 5 anos de idade, as minhas primas todas fantasiadas, tinha uma prima que ela era a porta-bandeira, a outra era a porta-estandarte, a bateria, e eu era muito pequena, então eu via aquelas roupas todas, aquelas fantasias, e aquilo tinha um deslumbramento para mim. Foi assim que eu cresci no meio do carnaval. Fui rainha de carnaval, vocês não estão falando com qualquer pessoa. Claro que era em Santa Rosa, mas, né, não deixa de ter a sua realeza de carnaval. E mesmo assim, no carnaval que eu fui rainha não foi tão significativo do que aquele carnaval que eu era pequenininha, que desfilei na escola de samba da minha família e que foi lá na turma dos pequeninhos, das crianças. Então eu gosto muito de carnaval e acompanho o carnaval. Quanto ao Carnaval do Unidos de Niterói, eu acho que eles não foram felizes e eles não fizeram jus à magnitude da história do presidente Lula. Eu acho que poderia ter sido feito um enredo melhor, eu acho que poderia ter sido trabalhado a sua história e as suas conquistas, que não foram poucas, de uma maneira bem melhor do que foi apresentado. Um exemplo, mas é a minha opinião. Né? Eu não falaria dos desafetos do presidente. Eu não falaria, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que ele não significa nada. Eu não falaria dele. Eu falaria da história do Lula, das conquistas dele. E foi uma abordagem que também trouxe bastante polêmica. Não, né? Eu não falei. Dele enquanto sindicalista, dele enquanto estadista, daquilo que ele fez, das universidades que ele fez e aí de todo o legado que ele deixa. Então, o meu foco seria esse. Se foi o momento adequado, eu acho que a Acadêmicos de Niterói, como ela era a agremiação que estava ascendendo ao grupo especial, eles tentaram fazer
com que fosse um carnaval que chamasse a atenção da população. Então, o enredo, acho que escolha do presidente Lula tinha muito disso. Olha, vamos pegar um tema forte para nos firmar dentro do grupo especial. Quando, na verdade, o carnaval deles não chegou a essa altura e eu acho que, tecnicamente, foi julgado. Não vejo, assim, ó, não vi nenhuma coisa que olhasse, o quesito tal deles não foi bem avaliado. Não foi bem avaliado. Não, eu acho que eles foram péssimos mesmo. Acho que desde a escolha do samba enredo, a forma que escolheram, o que apresentaram, poderia ter sido bem diferente e poderiam aí sim ter tido mais sucesso no carnaval. Se isso ajuda ou atrapalha politicamente o presidente Lula, eu acho que atrapalha politicamente. Eu acho que foi um desgaste desnecessário. Professor Giorgio Forgiarini, constitucionalista, do ponto de vista da legislação, agora entrando nessa parte técnica que pauta o direito. Mas ele gosta de carnaval também. Também gosta de carnaval, olha só. Isso é importante a gente saber também. Bastante. Né? Primeiramente, te saudar, Fernando. Saudar também, Ricardo Jobim, que saudade que eu estava de conversar contigo. Querido amigo, cara. Quantas horas de TV a gente tem junto? Oh, bastante. Meu Deus. E professora Deborah, minha chefe amada, incondicional. Fico muito alegre de estar aqui na companhia de vocês. Sim, sou um grande admirador do carnaval, entusiasta do carnaval. Eu sou mais de participar do carnaval e como aqui no Rio Grande do Sul nós temos a cultura do carnaval de salão, eu acabo me inserindo mais no carnaval de salão, né? Inclusive eu tive pouca oportunidade de assistir aos desfiles de carnaval pela televisão. Mas pelo pouco que eu pude assistir, eu concordo em gênero, número e grau com a professora Deborah. Até porque as avaliações dos desfiles das escolas de samba não são feitas por simpatia, né? São critérios técnicos, são critérios objetivos que são colocados ali que vão dizer quem foi bem e quem não foi bem. E eu concordo que talvez o timing tenha sido meio estranho, né? Com relação à homenagem em si e tudo mais. Mas puxando, então, a questão mais técnica, digamos assim, nós devemos lembrar que em 2015 nós tivemos uma reforma eleitoral que foi proposta pelo TSE ainda, e pode-se colocar alguma crítica sobre o TSE, tudo bem, mas foi feita lá em 2015 e até então ninguém questionou essa reforma. E essa reforma, ela flexibilizou bastante a questão da campanha, da propaganda eleitoral, e estabeleceu que a ilegalidade da propaganda eleitoral antes do período eleitoral seria só se fosse feito um pedido explícito de votos. Só se fosse um pedido explícito de apoio a uma determinada candidatura. O TSE, naquele dado momento, entendeu e ficou valendo para a posterioridade, né, para a posteridade, que somente seria considerado campanha antecipada se houvesse o pedido votem em mim ou votem em tal para a eleição XYZ. E quando o TSE agora deu a liberação para o carnaval da Unidos de Niterói, da Acadêmicos de Niterói, ela simplesmente disse, eu não posso proibir antes de ter acontecido, porque eu não posso dizer antes que houve crime eleitoral ou que vai haver. No caso do Lula, a censura prévia não se aplica. O que o TSE disse? O TSE disse, olha, vocês vão correr o risco, beleza, vai lá, mas se houver campanha antecipada, aí sim vocês podem se incomodar. Salvo-conduto, né? Não foi um salvo-conduto. Não foi isso, né? Não foi salvo-conduto. Então, de qualquer forma, o que nós tivemos é um pronunciamento preliminar do TSE, dando a possibilidade de que se fizesse a homenagem, mas não se deu o salvo-conduto para uma eventual campanha antecipada. De qualquer forma, existem inúmeros precedentes de eleições anteriores que a gente pode citar, de 2022, 2018, mas eu vou deixar para falar posteriormente no programa. A própria questão também de uso de palavras mágicas, né, que foi identificada através do próprio alusão ao 13 do próprio jingle do presidente Lula, né, o jingle histórico do Lula lá, que foi utilizado, e depois algumas questões que foram levantadas até, obviamente, pela própria oposição ao governo, né, sobre o apontamento do Tribunal de Contas, falando que a escola teria sido beneficiada, recebendo em torno de R$1 milhão, que não estaria no rol de escolas de samba que receberiam esse recurso público, talvez até por ser o primeiro ano que elas estariam
participando do grupo especial, né? E a própria oposição vindo com todo esse argumento, né, de abuso de poder econômico, né, de propaganda antecipada em função do uso dessas palavras mágicas e do própria discussão que trouxe, né, na crítica aos grupos de famílias conservadores, que foi pautado pela Escola de Samba, os próprios desafetos do presidente, como a professora Deborah trouxe, né? Como é que é identificado do outro lado do espectro político essa possível campanha antecipada, pedido de voto explícito ou não por parte da Escola de Samba Ricardo Jobim? Bom, primeiro quero dar um grande abraço aqui na professora Deborah, admiro demais. O Jorge Forjarini, companheiro de 500 salas de... Desculpa, além de sala de debate, a gente debatia no Santa Maria Frente a Frente, foi um programa fundado nessa TV aqui, por muitos anos, divergindo e convergindo. Pelo menos desde 2013. Eu falo com meu amigo Jorge o seguinte, ó. Um dia eu falei pra ele, digo, cara, tudo bem que politicamente a gente discorde de algumas coisas, mas ele é gremista que nem eu, ele é apaixonado por rock and roll, adora tomar uma cerveja. Cara, a gente tem 99% das coisas em comum, entendeu? Professor, não tem como eu não espero que a senhora seja colorada, porque eu sou o único. Eu sou corintiana. Eu gosto demais desse cara aqui, sinto saudade dele. E mais, assim, eu admiro ele intelectualmente. E isso é uma coisa importante se dizer. Assim como admiro demais intelectualmente a professora Deborah, num tema que eu tenho mais é que calar minha boca, que é sobre critérios de carnaval e notas de carnaval. Deborah, eu sou um fracasso em matéria de carnaval, então eu só vou ouvir e dizer sim para tudo que eu disser, porque eu não tenho dignidade ou condições de sequer abrir a boca para falar de carnaval contigo. Então eu vou abrir mão disso, vou renunciar a minha fala sobre carnaval em si, porque eu não entendo bolhufas de carnaval, e vou me recolher a minha significância. No que diz respeito já à ideia de legislação eleitoral, qualquer fato que cause uma repercussão de especulação jurídica, ele tem várias possibilidades, várias vertentes, várias linhas, né? Então, o que o pessoal tem discutido? Primeiro, propaganda antecipada. Bom, ninguém é candidato ainda, né? Então, primeiro tem que ser candidato para que seja uma propaganda. Confirmando candidatura, fazendo a convenção, a partir daí existiria alguma coisa no mundo jurídico. Mas já existe a figura do pré-candidato. Não, mas isso não é a mesma coisa. A candidatura, isso não está na legislação. É a convenção aprovada, é registrada, é candidato, ótimo. Daí tu vai poder cobrar o que foi feito antes. Dizer, olha, tu fez uma propaganda antecipada, tá. Propaganda antecipada se foi ou não foi, eu acho que foi. A pena é de multa, tá? É multa eleitoral, o PT paga um valor lá e deu. Antecipada, multa, abuso de poder econômico, não, mas aí tá. Aí são outras coisas. Pelo seguinte, o Carnaval do Rio, ele recebeu um patrimônio, se eu não me engano, de 12 milhões de reais da Embratur, junto com o Ministério da Cultura. E aí tem um problema, porque a gente tem dinheiro público de empresa federal, tá? Que tudo bem que tenha sido igualitário, não tenha, seja um critério, mas isso daí já entra em outros questionamentos de uso indevido da máquina pública em favor de um candidato ao outro. Disseram, não teve apologia a pedido de voto. Vamos falar no 13 dias, tocaram a música dele. Aí também a questão da polarização que a gente vê ficar muito explícita, né? Ou seja, colocaram ali o Bozo e tudo mais. Então, a gente sabe que aquilo ali era um ato político. E realmente a Deborah falou, se exaltasse a figura do presidente, das conquistas dele, ok. Eu também, eu diria interessante se a gente fizesse toda a história, parte boa e parte ruim, porque todo mundo na política tem parte boa e parte ruim, eu acharia equilibrado. Mas, tecnicamente, eu tenho que dizer o seguinte, ainda não é propaganda eleitoral antecipada, porque ele ainda não é candidato. Tá? A partir do momento que ele for, se torna. Mas a investigação a respeito de tu ter um tema político claramente em favor aí eu estou falando de ter financiamento público no carnaval, certo? Aí eu já acho complicado. Aí eu já acho que já se ultrapassa uma barreira. Lembrem que tem vários candidatos a prefeito que foram cassados simplesmente por utilização das redes sociais da prefeitura em coisas que lhe favorecem. Teve gente que teve candidatura impugnada por causa disso. Uso pessoal na rede institucional. Exato, tudo bem. Mas a gente sabe que se a gente for discutir regras jurídicas aqui, o Brasil com a insegurança jurídica que existe, a gente vai achar vertentes e interpretações para todos os lados. E na real, o que pesa? Pesa que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer uma análise conforme a cabeça dos seus ministros. Porque a gente hoje, no direito, a gente está muito mais afastado de uma segurança jurídica e muito mais inclinado a
o entendimento dos julgadores a respeito de determinado tema. Ou seja, as opiniões e convicções pessoais hoje estão se sobrepondo no direito à técnica jurídica. Daí quando eles fazem um episódio desses, chama atenção, faz um barulho, a escola foi rebaixada ou não rebaixada, desculpa, mas eu não posso nem falar disso, não entendo disso. Agora, digo o seguinte, a vida tem um timing, né? E com respeito ao carnaval, principalmente ao carnaval praticado em cidades como Santa Maria, Uruguaiana, Lavras do Sul, ou seja, o carnaval não é só o Rio de Janeiro, tá? É longe disso. Agora, inegavelmente, a ligação do carnaval do Rio com o crime organizado é uma permanência. O de São Paulo também. E eu não conheço uma pessoa que seja ingênua o suficiente para dizer que não, são todos honestos e todo o dinheiro é limpo que abastece essas escolas. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que nas entranhas, no nascedouro do Carnaval do Rio, estava o jogo do bicho. Tem literatura, bibliografia aos montes para confirmar isso. Então, e até recentemente saiu o vazamento, né, de alguns áudios, né, do grande um dos grandes nomes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, né, falando que a sua escola de samba teria sido prejudicada, né, em função da rivalidade dentro do próprio jogo do bicho. Se tu estudar a história do Castor de Andrade... Tá, mas só para entender até onde você pretende chegar com isso, porque querendo ou não, o futebol também está ligado ao jogo do bicho, a política está ligada à milícia... E eu acho errado tudo. Eu acho tudo errado. Justamente, mas... É só para colocar aqui, não. Para a gente entender... Exatamente. Concordo. Não, o carnaval está dentro de um sistema que outros também, mas eu acho que todos estão errados nesse sentido. Quem tiver ligação com crime, para mim, é bandido. Tá? E o Carnaval do Rio, não, por favor, eu acho que isso, a pessoa tem que ser muito ingênua para dizer que o Carnaval do Rio é organizado e feito por instituições limpas, que as escolas de samba não têm ligação nenhuma com crime organizado. O cara que me disser isso, tudo bem, ele tem direito a ter a opinião dele, e eu respeito a opinião dos outros, mas eu dou veemência nesse ponto. Tá? Podemos dizer o mesmo em relação ao sistema financeiro brasileiro, que inclusive ajuda a lavar o dinheiro do crime organizado. Agora. Então a gente. Vamos tirar. Eu proponho, inclusive, a gente tirar essa relação, porque senão parece que, de fato, o carnaval, e justamente agora, por ter ligação com o tema do Lula, está vinculado ao crime organizado. Não, mas a gente pode falar. Eu não vejo relação nenhuma entre uma coisa e outra. Vamos falar de Banco Master. Justo. Gente, vamos falar de política, vamos falar de INSS, do roubo dos aposentados. Vamos falar de todos os setores são podres. Agora, o fato do carnaval ser podre, na minha opinião, é um fato. Não, eu não creio que seja podre. Tá. Não creio que seja podre. O fato é ter algumas ligações. Não faz com que o carnaval seja podre. Olha, desculpa, o do Rio de Janeiro. Não, isso não define o carnaval. Isso não define o carnaval em hipótese alguma. Não define os carnavalescos e principalmente boa parte do povo. Não define o carnaval. Que investe. Agora, é inegavelmente ligado a instituições corruptas. E não é só o carnaval, concordo. Agora, não quer dizer que isso seja normal agora também. Normalizar isso eu sou contra. De forma alguma. Então, eu não vejo como normal. E desse ponto de vista que eu digo que, realmente, uma ideia infeliz, tá? Talvez de uma escola que pensasse que pudesse conseguir um outro financiamento com isso, para conseguir fazer um carnaval melhor, tá? Eu acredito que atrapalhou até a imagem do presidente Lula. Tá? Então, é uma coisa desnecessária, porque não é um marketing necessário. O Lula todo mundo conhece, não precisa ser apresentado para ninguém no Brasil. O cara foi presidente 2 oportunidades, está na 3ª e talvez vá para a 4ª. Então, assim, vamos cair na real. Alguém precisa aqui dizer quem é o Lula. Não, todo mundo sabe, nem é só o Brasil que sabe. Então, não é uma propaganda de carnaval que vai fazer diferença eleitoral, na minha opinião. Agora, inegavelmente, se a gente tivesse um quadro contrário e de outro presidente qualquer, não estou falando do Bolsonaro, estou falando de outro presidente qualquer, que isso fosse um episódio... Ou até mesmo um governador de estado. Exato. Repente, né? Iam cair de pau. É isso que iam fazer. Como fazem, de fato, quando qualquer ligação é feita direta. Aí é que eu vou trazer os precedentes anteriores. Se a gente for pegar, por exemplo, o ano de 2022, nós tivemos uma série de cantores sertanejos fazendo também inúmeras odes e formulações em shows patrocinados por prefeituras, municípios e governos estaduais em prol de um candidato a presidente da República. E não aconteceu... A opinião pessoal deles ou foi eventos públicos financiados eventos para públicos, essa finalização? Não, porque assim, porque se eu fizer uma ligação de Caetano Chico Buarque com um voane apartamento em Paris, que a grana utilizada... Bom tu ter colocado. Bom, daí a gente vai falar de artista, bom tu ter colocado. Vamos falar global, bom né? tu ter colocado. Os caras não se mudam para Cuba, eles vão se mudar para Paris. O carnaval não foi feito pro Lula.
O carnaval é uma festa pública que uma entidade resolveu homenagear. Assim como uma vez por assim como Zé Neto e Cristiano fizeram pro Bolsonaro em 2000. E podem. Assim como Chitãozinho, Chororó. Tem dinheiro público. Então não pode. Tem dinheiro público. Então não pode. Fizeram. Pois é. Tem. Fizeram. Mas isso legitima? É liberdade de expressão. Vejam bem, para ser considerado abuso de poder econômico, só se o dinheiro tiver condicionado àquela manifestação. Mas não, o dinheiro público foi para a festa lá de Caldas Novas, festa lá de não sei o quê, e lá o artista resolveu se pronunciar. Há problema nisso? Eticamente eu acho que sim, mas criminalmente falando, eleitoralmente falando, juridicamente falando, não há. Tanto é que não houve em 2018 e nem em 2022. Vamos pegar outro exemplo bastante emblemático, motociatas. Mas 13 dias não houve pedido de voto. Fala o número do partido, Jorge. Sim. Tá, vamos lá. Por favor, tecnicamente houve um delito eleitoral. O TSE depois pode se debruçar sobre tudo isso. Motociatas. Sim. Quantas motociatas foram realizadas com dinheiro público, 617 mil reais gastos numa única padaria durante uma motociata com cartão corporativo? Opa, vamos falar de cartão corporativo? Sim, gostei. Foram pautas. Sim, pautas de críticas, mas houve, neste caso, a declaração de inelegibilidade por causa das motociatas? Ou não houve. Houve pelo 7 de setembro que o caminhão era pago pelo Silas Malafaia. Aí foi outra circunstância, porque era um evento institucional que foi capitulado justamente para fazer campanha eleitoral a partir daí. Inclusive, a tipificação jurídica é diferente. Professora Deborah, apesar de não ter gasto público. A gente sabe que o carnaval ele sempre foi utilizado, faz parte da sua história, ele abordar críticas sociais, né? E isso não vai ser agora que vai ser findado, porque está intimamente ligado. Tem essa simbiose, né, da manifestação política do carnaval, né, com a própria manifestação artística. E isso ocorreram já em várias outras escolas de samba, homenageando outras personalidades também, inclusive do mundo artístico. Agora mesmo tivemos homenagem ao cantor Ney Matogrosso, né, que também é uma personalidade artística que traz uma crítica social muito grande. Mas até que ponto a interpretação da escola de acadêmicos de Niterói houve pela sua crítica política, pela questão da ligação com o presidente Lula? A senhora acha que hoje, principalmente a mídia e o Congresso Nacional, por parte da oposição, ele acabou pautando de forma muito feroz essa crítica à escola de samba por ter como carro-chefe o Lula, ou por ter essa crítica ao grupo de conservadores e também aos desafetos do atual presidente? Na sua análise de panorama, que já traz o nome do programa, o que a senhora acha que impactou mais? A imagem do presidente Lula ou a crítica a grupos conservadores e desafetos? Aí que tá, né? Eu acho que o objetivo, a gente parte do objetivo, o samba enredo parte do objetivo. Qual é o meu objetivo? Era homenagear o presidente Lula em vida. Tá? Isso é importante que a gente diga. O ano passado, a minha escola de samba, que é a Beija-Flor, sagrou-se campeã do Carnaval do Rio de Janeiro porque homenageou Laíla. Quem é Laíla? Foi um dos grandes organizadores da Beija-Flor, que faleceu durante a Covid. Então a gente diz que a Beija-Flor fez o tal do IFA, aí puxando um pouco do que é a cultura afro-brasileira, que foi a grande despedida do Laíla que ele não teve em função da morte no período da Covid. Se a gente for fazer uma análise, não sei se os nossos telespectadores aí chegaram a acompanhar, quando faleceu o Arlindo Cruz, dentro do Império Serrano foi feita uma grande festa. O Império Serrano ficou em festa todo o tempo com música, show, junto ao cortejo fúnebre, né? Bebida, cerveja, comida, a valer. Eu acho isso legal, viu? Por quê? Porque aquilo expressava quem era o Arlindo Cruz, a sua família, a sua tradição, a sua história, enfim. E também foi lembrado no desfile das campeãs agora pela própria Portela, né? Junto com a cantora Preta Gil também. No caso do Lula, a diferença é que ele tá vivo ainda. Mas aí é que tá. O Laíla, na Beija-Flor, foi já uma figura que já tinha passado, né? Então, eles tentam fazer, a Beija-Flor tenta fazer esse resgate, né? Da despedida do Laíla dentro do carnaval.
Esse ano, nós tivemos a figura que também foi muito importante, que a Viradouro fez, do mestre Cissa. E aí, no próprio enredo da Viradouro, falava homenagem em vida. Então, acadêmicos de Niterói, olhando o que a Beija-Flor fez no ano passado, disse, olha, vamos também homenagear uma pessoa, só que vamos homenagear em vida. Eu acho que o presidente Lula merece uma homenagem em vida, sim, acredito que todos nós, por qualquer coisa que tenhamos feito na nossa vida, a gente tem, sim, que ser, ser lembrado por uma escola de samba ou por alguém. Qualquer, ou, enfim, candidato, falando globalmente. Qualquer pessoa pode ser homenageada. A questão é como eu foco essa homenagem. Porque nós tivemos vários enredos e várias escolas de samba que fizeram críticas importantes, críticas sociais. A própria Beija-Flor, vocês lembram daquele Ratos Baratas e não sei o que mais. Do luxo ao lixo também. Luxo ao lixo, que foi essencialmente falando daquele que tem mais dinheiro e aquele que não tem nada. Uma crítica social. Uma crítica social enorme. Sem escolher pessoas. Escolheram alguém, falaram, eu quero pegar esse da direita ou esse da esquerda. Não, era a questão social que estava ali sendo colocada. Então, o acadêmico de Niterói poderia ter feito isso, ou homenageado o Lula, ou ter falado do que é o conservador, o que não é. Na crítica, o contraponto aos oposicionistas do governo? Fernando, é que não se limitou uma homenagem, aí é que houve uma crítica ao adversário principal. Eles não precisavam ter feito isso dentro do samba enredo. O samba enredo, até uma escola poderia escolher, vamos falar mal do Bolsonaro. Sim. É a expressão deles. Poderiam colocar um carnaval na rua falando mal do Bolsonaro. Os dois juntos. Não tem problema. É que não precisa. A questão é que, ao fazer essa crítica dos adversários, que também foi a leitura que eles fizeram, deixaram a oportunidade de uma homenagem mais centrada, na minha opinião, e aí valorização maior do presidente. Deixou de ser homenagem, né? Se o presidente Lula sagrou-se com alguma vantagem, eu acho que não. E talvez no momento em que aceitou essa homenagem, porque ele aceitou, ele não pensou, não viu, não visualizou que nós pudéssemos ter aí uma inversão daquilo que seria uma homenagem a ele. Porque, tecnicamente, nós temos politicamente, isso aqui não é nós que estamos dizendo, a gente viu nas redes sociais e no meio político, um desgaste desnecessário. Eu não vejo vantagem, até pelo seguinte... Débora, eu quero ser homenageada pela Beija-Flor, eu quero ser homenageada pela Portela, eu quero ser homenageada pela Mangueira. Ele aceitou ser homenageado por uma escola que estava ascendendo ao grupo especial, uma escola que estava recém-chegando, que tinha feito um carnaval legal no grupo de acesso, mas que não tem uma tradição. E mesmo assim, porque ele podia dizer assim, não, eu quero ser homenageada por uma escola, eu não quero ser homenageada por essa escola que está chegando agora. Eu acho que foi legal talvez as outras não iriam assumir um risco tão grande. Mas assim, as tradicionais não iam comprar essa briga. Ele tentou, até eu acho que assim, um dos motivos de aceitar também dar oportunidade para quem está chegando professora agora. Débora, né? eu acho que homenagem... Isso não tem a ver com rebaixamento. Eu me pergunto. Não por exemplo, o fato de ter politizado demais, eventualmente, as escolas de samba pensaram, cara, isso daí pegou mal em geral. Não. Eventualmente, isso pode enfraquecer o carnaval, vão rebaixar o salário. Mas que eu não assisti o desfile, eu não entendo carnaval. Mas é o seguinte, no momento do quesito, o técnico e o avaliador, ele não está vendo essa repercussão aí. E ele já deu o 10, o 9,5, o 8,5, o 5,5, ele não gostou da alegoria, sabe? A repercussão ele vai ver depois. Isso eu não consigo nem avaliar. A avaliação é se a porta-bandeira acertou o passo ou não, se a bateria está sincronizada ou não. Agora, eu só vou discordar uma coisinha, professora Débora. Eu acho que homenagem, em hipótese alguma, se recusa. Apenas se for de alguém que fosse absolutamente desprezível, aí sim, eu não quero ser homenageado por tal coisa. Agora, se chega uma escola de samba, por mais simples que seja, por mais... Por isso que eu acho obviamente alguém vai dizer, estou fazendo um samba enredo em tua homenagem. Como é que eu vou dizer não? Eu acho que o Lula ele poderia até cogitar não ir no desfile. O que eu também consideraria uma desfeita. Consideraria uma desfeita. Então, nós estamos falando, na verdade, de atos que foram praticados por
terceiros, assim como o discurso do Zé Neto e Cristiano, assim como o discurso do Leonardo... professor, o terceiro, a gente ainda responde pelo mas terceiro. O discurso não falou em candidato. Não há nenhuma menção a 2026. É que não foi só uma homenagem. Justo. Não, há uma menção clara com efeito de 2026 pelo seguinte. Isso ainda vai ser avaliado. Homenagem não se nega. Concordo. Homenagem não se nega. Agora, se fosse só homenagem, mas não foi homenagem, foi homenagem e uma maneira de escrachar o principal adversário político. E aí se ultrapassou a barreira da homenagem, Ricardo, a linha de uma homenagem para quê? Para ser um movimento que falava o número do partido. Não vai saber. Como é que eu vou saber previamente? Não, eu jamais imaginei. Eu repito, o Lula isso é o maior acontece, gênio eleitoral, uma das pessoas mais inteligentes desse país. Ele sabia tudo. Ele só topou porque ele é intocável. Antes de aceitar... Ele topou porque ele é intocável, porque ele tem todo mundo na mão. Ele sabe que nenhum tribunal enfrenta ele. Ele nomeou quase todo mundo. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade que o Lula foi tratado diferentemente na eleição de 22 em relação ao outro candidato. Negativo. Não é verdade que a censura prévia existiu para outro candidato e agora não é verdade. Não existiu? Não é verdade. Eu não sei que planeta eu vivo. Não é verdade. Tudo que eu vi não é verdade. É uma realidade diferente. Porque assim, ó, eu acho. Essa adaptação de discurso e essa meia desculpa, tá? Mas, professor, que agora está caindo também, porque aos poucos as informações vêm chegando e a gente vê só um pouquinho, Fernando, deixa eu terminar. Quando a gente começa a ver que os tribunais superiores não são conventos, e se disser que é convento, a gente já tem prova de que não são, tá? Daí a gente tem um problema. Se a gente ignorar que os tribunais superiores e dizer que eles são técnicos hoje... É que o Ricardo Jobim, ele me pega pelo garrão, porque ele sabe que eu sou crítico dos tribunais superiores desde 2013. É isso que eu quero ver de ti. Desde quando eu criticava, e veja só, e com razão. Eu já criticava quando Gilmar Mendes tinha tirado o Aécio Neves da presidência da Câmara dos Deputados, isso lá em 2015. Já criticava. Agora, eu não vejo... Não, Aécio Neves, desculpa, do Senado. Muita história, nós do Senado ainda. E também do Eduardo Cunha. Sim. E também a Cristiane Brasil. E muitos outros. Eu concordo com ele nisso. Eu não vejo esse direcionamento protetivo a Lula e prejudicial. Não Mas vejo. Censura prévia, praticaram censura prévia. Eu vejo uma atecnicidade assim. Não pode praticar censura prévia. Só agora. Quando? Porque 22. Quando? Numa das propagandas do Bolsonaro foram impedidas de ir ao ar, meu amigo. Várias propagandas de vários. Não, várias propagandas de vários. Isso acontece em qualquer campanha de prefeito. Isso quando acontece. Me falam de urna eleitoral, isso acontece. Exemplo, eu fico quieto. Porque eu não tenho prova de nada. Eu sou bem sério. Ninguém tem. O Fernando, não tem prova nenhuma. Eu não tenho. Quer dizer, eu tenho, suspeita, porque eu acho, bolhas são bolhas. Então, eu sempre fiquei quieto nesse tempo, porque eu tenho que ser responsável. Agora, os critérios que o Tribunal Superior Eleitoral aplicou em 22, tá? Na minha opinião, foram 2 pesos, 2 medidas, com muita clareza. Tá? As pessoas não sabem de algumas informações, por exemplo, de intenção de julgamento cumulativo, tá? De várias... Tirar de propagandas do ar de várias punições acumuladas para ser julgado só no segundo turno. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu que coincidência não é. Tá? Eu não estou falando de qualquer um. Eu lembro que, na época, quem estava com isso na relatoria, hoje aquele cara cuja esposa fez um contrato de 189 milhões com o podre mercado financeiro, que eu concordo. Entende? Do Banco Master. Vamos falar das idiosincrasias dos tribunais superiores? Não, é que olha só, como eu não acho... Eu sei que tu concorda comigo em boa parte. Como eu não acho que seja direcionado... Vamos pegar o Lulinha? Vamos. O Lulinha teve agora, por um voto uma decisão do André Mendonça, teve quebrado o sigilo fiscal, sendo que ele nem é formalmente investigado. E tu quer saber o que eu acho disso? Não, só um pouquinho de CPI não é investigado? Claro que é investigado. Não. Decisão de CPI é uma coisa. Não. Decisão de CPI. Não, calma. Não. Ricardo, decisão de CPI é uma coisa, decisão de STF é outra. O STF está julgando. O STF está julgando com base em um inquérito da Polícia Federal. O que eu quero dizer é processualmente é errado. Agora, vou dizer que é uma perseguição. Quebrar o sigilo, o cara que um cara disse que acabou de receber, é investigado. Que recebia ele não é investigado. Primeiro abra-se investigação, depois se quebre.
Não. Tá, e a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo por quê? Ele não é investigado formalmente. Ele não consta. Me explica. Vamos lá. A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo bancário do cara que não é investigado. Claro, a investigação absurdo, é a própria né? quebra. Absurdo. Pois é, acontece. E eu não tô aqui julgando, dizendo que o coitadinho... É uma investigação. Ele é investigado. Não é. Quebrar o sigilo de uma pessoa não é uma investigação. Não é. Existe uma formalização do indiciamento. Ainda. Então... Mas o indiciamento é no final do inquérito, não é antes do inquérito. A gente vê que tanto tu indicia no final no relatório. Não. Tu só indicia no final do inquérito, no relatório, e o procedimento dentro do inquérito, mas desse que dá uma diligência dessa, é uma diligência investigativa. Desse ponto de fase vista da decisão do inquisitória. André Mendonça, que ainda que tenha sido uma solicitação da Polícia Federal, tá? Mas é uma decisão de um ministro que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, certo? E agora o Tribunal Superior Eleitoral, que possivelmente tudo isso que estamos aqui discutindo será pautado no Tribunal Superior Eleitoral pela oposição. Alguns casos já foram, inclusive, apresentados, né, onde o tribunal, do ponto de vista imediato, acabou afastando qualquer tipo de irregularidade, mas... O desfile já aconteceu. Isso vai dar uma multa. Afastando, não. não. Já aconteceu, vai dar uma multa. Não. Pena prevista. Isso é importante. O PT paga a multa. Não, mas isso é importante deixar claro. O TSE não disse que não houve irregularidade. Ele disse, pode fazer. Não disse. Agora, arque com as consequências depois. Vai ter que analisar. Tá, mas ainda assim, a composição hoje do Tribunal Superior, desse ponto de vista, hoje teremos 2 nomes que são indicados pelo presidente Bolsonaro. O que no direito eleitoral a gente analisa? O ânimos. Houve ânimos de benefício, de promoção pessoal, política do presidente Lula, que isso será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? E possivelmente vai ter uma interpretação, inclusive partindo desses ministros. Agora, se a posição deles será... Mas tu está dizendo que eles não vão ser técnicos? Juridicamente técnica ou política, eu não tenho como saber. Mas eu tenho que partir do princípio que eles vão ser técnicos. A gente parte do princípio de boa fé. Eu não parto. Eu não parto. Olha, eu não parto de princípio. Eu estou senão toda a campanha do Lula termina ali. Quem conhece... Eu estou hoje com o doutor Ricardo. Eu acho que não Quem conhece os tribunais superiores e sabe como funciona a Brasília... Então o Lula vai ser prejudicado, já sai prejudicado. Só um pouquinho. Olha só, a gente está num país onde um cara que fez um péssimo trabalho para o STF, chamado ministro Barroso, para conseguir deturpar a Constituição de várias formas do seu texto literal, tá? Ou seja, ultrapassar na interpretação. Eu sou obrigado a concordar, cara. Eu sou obrigado a concordar. Ele inventou uma expressão doutrinária para dizer, tipo, cara, a gente faz o que a gente vai quiser. Sabe o que é? É que agora é constitucionalismo líquido. E assim, ó, Deborah, se fossem servidores, concursados, qualquer outra coisa que tivesse um pouquinho mais de independência, ok. Mas são os mesmos ministros que todas as noites estão em jantares com todas as classes políticas e com a classe financeira em Brasília, em São Paulo, em todos os lugares. É assim que funciona o jogo. Então, eles não são imunes. E o julgamento, desculpa, Deborah, na minha leitura, ele precisa do técnico para travestir as suas intenções pessoais, suas intenções de grupo, suas articulações políticas. O Brasil virou isso, e eu sou contra isso. Eu acredito que a regra tem que ser para todo mundo, tá? Então, por exemplo, quando o Jorge pega e fala, teve um exemplo lá na campanha do Bolsonaro, eu digo, que se puna, cara. Que se puna, não tem problema nenhum. Concordo. Aqui o uso da máquina é imoral. Vou dizer que é imoral para os dois lados. O problema é que não pode dizer, deixar de apontar lá e apontar agora, porque tu vai criar um desequilíbrio. Não, mas eu não tenho problema com o desequilíbrio. Se houver um grito hoje, impugnem a candidatura do Lula. Então deveria ter sido feito antes, porque senão se gera um desequilíbrio significativo. Mas 2 erros eu acho o seguinte, eu acho que primeiro... Mas e aí, tu vai acertar só com um e vai deixar o outro livre? Não, mas só um pouquinho. Cada caso concreto é um caso concreto, é uma análise. Uma coisa que eu digo é, o critério que a gente tem que, para analisar esses casos concretos, ele tem que ter um equilíbrio e uma honestidade intelectual. E essa honestidade intelectual, em épocas polarizadas, é a coisa que mais anda em baixa. Por exemplo, ser razoável de dizer, cara, dependendo da análise que está falando sobre equilíbrio, sobre delitos eleitorais, te dou razão.
Mas é o que eu trago. Mas aí o punido vai ser fulano. Dane-se. Eu acho errado isso para qualquer um. Não só para o cara que eu voto, eu deixo de votar. E isso não é um abono, isso muito então pelo contrário, é uma crítica, professora Deborah. É que a gente já sabe que dependendo de quem está sendo julgado pela composição, principalmente do STF, a gente já sabe qual será o voto de determinados ministros. É isso que não me faz eu ter uma segurança num voto técnico do André Mendonça, assim como não do Dias Toffoli, não do Alexandre de Moraes ou do Cássio Nunes Marques. O André Mendonça já falou que vai ajudar o Toffoli na gravação. Aí nós vamos ter teses para todos os lados. Porque e por isso temos a via recursal, claro, tu né? tem ali quem foi colocado no STF, até bater no teto, que são indicados pelo Bolsonaro e que são indicados pelo Lula. Pois é, daí mas infelizmente hoje é a realidade. Ninguém exato, né? Então Eros Grau, meu amigo, admiro demais. Eros Grau, ministro do STF, comunista. Grande ministro. Comunista. Santamariense. Ele aqui, a gente trouxe ele aqui no evento no Itaimbé, numa homenagem do Jus Reconhecimento. A professora estava lá, o Jorge, eu não sei. A gente circulou e o professor Eros Grau disse: eu quero ir, tem uma universidade que batizou uma biblioteca com meu nome, eu quero ir lá. Ele chegou lá... Ministro Eros Grau. Vem cá, por favor, bota professor, tira o ministro. Por quê? Daí ele foi explicar o porquê na palestra, porque eu não quero ser comparado com o que está aí. Eu fiz parte do tribunal. Ou seja, o Eros Grau, mesmo que tenha o seu coração comunista, sendo esquerdista, ele respeitava as regras do jogo, ele era um guardião da Constituição, e ele vai ter o meu máximo respeito minha vida inteira. Por que esse condicionante mesmo que? Qual seria o problema dele ser comunista e esquerdista? Eu pego o exemplo do Flávio Dino, que ele é comunista e esquerdista e faz atrocidades nos seus votos. Tu acha? Não mas acho. Mesmo, não, mesmo assim... Tu não ouviu a gravação do acordão dos caras? Tu acha que o fato de ser uma coisa condiciona... ministro ganhava um contrato de 180 milhões. Deixa eu entender. Quando um cara ia de jatinho pra lá e tava... Só deixa eu entender. Financiamento direto de um réu. Bem, mas é que tem capitalista de direita que também tá junto disso. Então, uma coisa condiciona a outra? Eu não entendi. Só essa provocação. Não. É que é o seguinte. É que os comunistas podem ficar ofendidos, tá? Não é ofendido. Só quero uma explicação com relação a esse condicionante. Só um pouquinho. Não é só comunista. Eu digo, vamos considerar o seguinte. Qualquer pessoa, retificando a minha fala, qualquer pessoa que seja politicamente... posicionada num âmbito polarizado com muita força ou com muita veemência, como Eros Grau era. Agora, sinceramente, todos os ministros sabem o critério de escolha do STF. E ele falou na mesma palestra, o Lula queria um professor de São Paulo, ele queria um petista, ele queria um negro, um ministro do STF. No caso, o Joaquim Barbosa, o Toffoli e ele. Tá? E ele queria um professor de São Paulo. Eu sou o professor de São Paulo. Ele disse, não me parabenizem por ser ministro do STF, que o que me colocou lá foram as circunstâncias. Agora, professor da USP, isso eu fiz um concurso e eu conquistei. Então, tu precisa ter respeito por uma pessoa que sempre respeitou e guardou pela Constituição em suas análises. Ou seja, tu não sentiu inclinações ideológicas. E essa asneira de constitucionalismo líquido, na época, era repugnada. Havia respeito ao jogo. Na época, quando o Lula passou a contribuição dos inativos, os aposentados começaram a ter que contribuir de novo, tá? Primeiro tentou como contribuição previdenciária. O STF disse, não pode. Bis in idem, não pode, volta. O Lula voltou para o Congresso e criou isso daí como imposto. Daí pode, por quê? Porque existe um direito tributário, pelo amor de Deus. Existem regras do jogo. E, independente de quem eram indicados os ministros. Mas, Ricardo, só que hoje a gente está considerando o seguinte, hoje o STF acabou. O que a gente está vendo aqui é o final patético, tá, de pessoas que não têm dignidade para cumprir esse cargo. Claro que eu estou falando de todos, mas eu estou sendo especificamente sobre aqueles que a gente já tem provas concretas, que é o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Um nomeado pelo Temer e outro nomeado pelo Lula, tá? E nenhum dos dois está à beira de dignidade, se sequer juiz de primeiro grau. Bom, ontem, não sei se foi ontem, se foi hoje, eu vi, apareceu na minha timeline uma imagem, uma fotografia de 3 pessoas que eu acho que são históricas. O Pedro Simon, o Leonel Brizola e o Tancredo Neves. Os 3 na mesma fotografia conversando. Isso é um resgate daquilo que a política teria que continuar nos dando.
o diálogo entre aqueles que fazem política. E nós estamos num momento do país de tanta polarização que as pessoas não conseguem estar aqui em prol de um bem comum daquilo que politicamente é necessário para que a gente tenha uma sociedade melhor. O objetivo é destruir o outro, não é construir nada. E aí, ali, olhando aqueles três na mesma fotografia, sabe, eu fiquei... Que droga! Como a gente precisava resgatar uma política melhor, mais qualificada, que pensasse no país de fato. Aí fica nessa polarização, aí fica um gritando com o outro, e projeto de país se esquece. Ainda que o termo seja refutado por correntes, né, o que nós temos hoje é que a política do resultado em benefício do bem comum é afastada, o que vale hoje é a política da lacração. Hoje a gente vê candidato a deputado, a vereador, ou mesmo mandatários no cargo que eles são youtubers, eles são influencers digitais, né? Eles não estão mais hoje junto com a sociedade construindo política pública, né? Eu fiz uma palestra... Até os conchavos eram diferentes dos que acontece hoje. Eu fiz uma palestra no município de Cascavel com o Fernando Schiller, que é comentarista Bandeirantes, vocês conhecem bastante, Fernando Schuller, né? Eu chamo ele de Schiller, não sei porque, leio e sai Schiller. Cientista político. Casado com gringa, traduz diferente. E também com o professor Christian, que tinha sido candidato a vice-presidente na época. De João Amoedo. Exato. E ali a abordagem do Fernando Schuller foi fantástica, quando ele fez um comparativo sobre os efeitos que as mídias sociais estão trazendo e essa polarização que está acontecendo. Por exemplo, hoje, a moderação, o diálogo, ele é achincalhado na internet. Por exemplo, as posições mais radicais são as mais bem aceitas, as que mais se tornam virais, as que mais trazem isso também. Impulsiona. Só que o que aconteceu? Isso fez com que os deputados que entendem esses engajamentos, entendem que sua popularidade é crescente de acordo com a estratégia, se tornassem cada vez mais radicais, porque é onde se dá mais voto. Hoje, tu não vai ver o deputado votando e assistindo ou estudando num livro. Tu vai ver ele sempre no celular aqui. Estamos aqui, o tempo inteiro. Então, por quê? Porque já não é mais voltado ao problema, é voltado à população que está cada vez mais radicalizada. Por quê? Porque os próprios algoritmos alimentam essas bolhas. Muita gente diz para mim assim, eu digo, porque a eleição foi fraudada por causa das urnas. Eu disse assim, gente, eu não tenho prova disso. O que eu tenho é o Mourão, vice-presidente, dizendo, eu fiscalizei as urnas, não tinha nada. Tá? Eu não estudei o assunto a fundo, mas eu não tenho uma prova concreta, não tem nada. Insinuações não me servem. Porque o cara diz assim, não, porque onde é que estão os votos do Lula? Eu digo, meu amigo, eu fui candidato a governador nessa eleição. Eu fui na escola Anne Frank votar com o meu candidato a vice, que é professor da URGS. Tava todo mundo vestido com camisa do MST, cara. Sério, tu não tá entendendo. Eu vi o voto. Quem vai pra campanha, vê o outro lado, percebe que ele existe, percebe que ele tá, mas quem fica só no celular, meu amigo, ele tem a ilusão de que todo mundo concorda contigo. Mas é fácil. Tu acaba cancelando e bloqueando quem diverge de ti. Né? E daqui a pouquinho eu tenho o meu grande amigo Marshall Lauser lá, que é outro que discorda de mim o tempo inteiro. Eu nunca vou excluir o Marshall da minha lista porque ele fala uma coisa que eu não concordo. E vice-versa. Por quê? Porque a gente é melhor do que isso. Só que esses tempos de mídia social, eles estão valorizando os radicalismos, estão tirando o poder das pessoas de construir. Estão afastando as pessoas, as próprias famílias. Dentro das famílias, por causa de política, as pessoas brigam no WhatsApp e nunca mais se falam. O que não é razoável, porque eles deveriam se lembrar que, antes de tudo, eles são família. E que existe o outro lado. Só que ainda que não seja razoável... Ou seja, nós estamos declarando uma guerra, como a professora Deborah falou, que não vai dar em nada, que só vai piorar. Ainda que não seja razoável, da política tudo bem a gente ver esse tipo de manifestação, que a gente não pode ver isso invadindo o judiciário, né? Onde mas na política a gente não pode aceitar. O judiciário também faz parte não, da política. ainda que não seja razoável, mas no judiciário é muito pior. É gritante. Por exemplo, quando há indicação de um ministro de determinada religião, quando ele vai fazer, através de uma certa provocação, né, análise de um processo judicial anterior que trata de rito de determinada religião, ele vai mudar o posicionamento para tentar proibir porque a religião dele não concorda com isso. Isso é uma insegurança jurídica absurda e com certeza a gente não pode tolerar. E eu estou tratando de um tema de religião, mas eu posso levar isso para N casos. Julgamentos de... O senhor que é da área do direito esportivo, professor, julgamentos que beneficiam ou prejudicam clubes de futebol, né? Julgamentos envolvendo candidatos, partidos políticos. Né? Por exemplo, o Flamengo não é beneficiado. Isso tem que ser afastado, com certeza. Tá, mas aí
Eu acho que cabe uma crítica à própria academia do direito. Porque, querendo ou não, o que a gente vê muitas vezes, principalmente na internet, são professores showman. Que simplesmente eles se resumem a dizer o que está escrito na lei, sem qualquer tipo de contextualização fática e sem qualquer tipo de apuração doutrinária. Nós não temos hoje uma preocupação, inclusive, com a filosofia aplicada ao direito, a sociologia. Uma vez alguém perguntou, né, professor, será que não se tem que dar mais crédito, mais atenção àquelas disciplinas epistemológicas, não, propedêuticas? E aí alguém respondeu, por que são propedêuticas? Propedêutico é aquilo que é inicial, né? Por que a filosofia não acompanha o curso inteiro? Filosofia 1, 2, 3, 4, 5. Por que a gente tem 4 semestres de direito processual, 5 e não tem sociologia? E não tem. Ou seja, eu percebo que muitas vezes o juiz ele não está apto a pensar a repercussão da sua decisão perante as partes. Perante a sociedade. E aí, isso obviamente vai desembocar lá na instância superior. Vai assim Alexis, Durkheim, Max Weber, Savigny, eles nem sabem o que são esses caras. E talvez até saiba, só que não sabe colocar também no caso concreto, porque nunca pegou um ônibus coletivo na vida. E aí nós temos um caso de um desembargador lá de Minas Gerais que tira uma decisão da inteligência artificial para absolver um acusado de estupro dentro daquelas condições. Coisa mais E é isso. E nós nos deparamos com situações um pouquinho mais, digamos assim, amenas, porém... Que volta atrás, né? Mas tem que voltar, não foi ele que fez o julgamento. Mínimo, tudo bem, mas aí veja... Ali o assessor deu Ctrl-C, Ctrl-V errado. Mas aí, Ricardo Jobim, veja bem, volta atrás num recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes sem ter dado o direito de defesa à outra parte. O que deveria ter de acordo com a regra mínima do direito processual. Só que acontece. Tu vai oferecer o direito de impugnação. Daí tu vai ter que o quê? Tu vai ter que suspender esse julgamento e permitir que a pessoa faça impugnação aos embargos, bota em pauta de novo, julga de novo, tem problema. Porque ainda é passível de revisão da decisão judicial antes do trânsito julgado. Sim. Uma coisa é sentença, que tu não pode voltar atrás, mas acórdão tem uma especificidade, que como é colegiado, tu pode eventualmente falar com os pares e voltar atrás. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Apesar de que sentença eu também já vi o cara colhendo os efeitos infringentes. Eu já virei vários. Outra parte virar completamente o jogo. Isso daí é meio comum até. Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu digo assim, que a gente precisa trazer como reflexão, né, desse episódio, é que a polarização e as inclinações também, a polarização, estou dizendo das pessoas razoáveis, tá? Ela acabou emburrecendo violentamente o debate político. A gente está muito mais limitado. Muito mais limitado. Ou seja, quando a gente vai falar sobre soluções sociais, algumas palavras se tornam, às vezes, palavrões sem ser. Necessariamente não são elogios também, como, por exemplo, privatização. Tinha gente que viu, meu Deus, privatização. Calma, cara, só um pouquinho, vê como funciona esse troço. Vai fazer sentido social, é o bem comum, não é? E aí eu digo que o Lula privatizou muito mais do que o Temer e o Bolsonaro juntos e ninguém acredita em mim. Pois é, mas... E chamam ele de comunista. Não, mas só um pouquinho. Mas daí tu pergunta pro Lula, o que tu acha da privatização? Ele vai xingar a privatização ao máximo. Daí é isso aí. Vai. Da mesma maneira que o cara que mais assentou... Fez assentamentos a favor ali no INCRA, Movimento Sem Terra, foi Fernando Henrique Cardoso. E o Lula, que era o cara que mais pilhava os caras, é o que menos assentou. Então, assim, não adianta. Quem tem motivo para fazer crítica ao Lula é a esquerda. A esquerda cai. A minha ideia é que o Lula avacalhou com a esquerda. Olha o Ibovespa. Avacalhou com quem tinha uma preocupação. Olha o lucro dos bancos. Social. Cada vez mais a gente tem visto a retórica totalmente desassociada da prática, né? Emite título da dívida feito louco, os bancos vão lucrar como nunca. Quando o Lula... Eu sou novinha, tá? Eu sou nova. Quando o Lula assumiu o primeiro mandato, eu tô lá em Santa Rosa e tinha alguns professores meus, assim, que tinham ligação com a Universidade Federal de Santa Maria. E aí chegou lá em Santa Rosa um boato assim, olha, os professores da UFSM estão furiosos com o Lula. Estão furiosos. Aqueles professores que eram partidários da esquerda. Por quê? Porque eles tinham a ilusão de que, ascendendo o Partido dos Trabalhadores ao governo,
uma semana, 2 semanas depois, o Brasil seria comunista. E isso não aconteceu. E isso não vai acontecer. E o homem está pelo 3º mandato e não conseguiu e não demonstra nenhuma intenção. Nenhum kit gay aparece por aí. Deus, nada. Não faz nada para tornar o Brasil comunista, socialista ou qualquer coisa assim. Graças a Deus, que aí bom. quando a extrema-direita vem me falar isso, me dá vontade de lê, meu filho, vai ler, para. De golpe comunista? Para. Não, eu não acredito em golpe comunista porque nenhum funciona, né? Sabe? E assim, ó, para de falar essa o que eu acredito é em venezuelização por excesso de estatismo. Isso acontece. Sabe? Então, assim, ó, aí tu vem para a questão rasa da análise política e para jogar essas palavras e esses conceitos, que daí eu olho uma pessoa hoje em 2026 dizendo que não vai votar, ou que por causa de direita, por causa de esquerda, por causa de comunismo. Bom, eu, sinceramente, o caminho não quer dizer nada, tá? Porque, primeiro, como eu sei, e como liberal que estuda um mínimo tem que saber, que no Brasil, quem paga imposto é o pobre, que eu sou liberal no sentido de desonerar a classe menos favorecida, que é mais massacrada com inflação, com imposto, com responsabilidade de gasto público para sustentar banco, né? Coisa que esse governo é especialista também, tá? Ou seja, eu tenho uma intenção 100% social. O problema todo é que o caminho que eu acredito que vai traduzir para essa dignidade, esse equilíbrio, essa justiça social é o outro. É o caminho da liberdade econômica. É o que eu defendo. É dar independência para as pessoas, dar mais poder para o cidadão e menos poder para o Estado. É o meu caminho. Agora, a minha intenção pode ser a mesma de vários. Tá? Eu tenho minhas razões para defender ela. Então, eticamente, eu não estou discutindo com ninguém. Agora, eu estou discutindo caminhos e meios para se chegar em objetivos concretos. Estudar o que os países fizeram durante a sua história para conseguir chegar a objetivos. Mas daí tu é apaixonado por Estado mínimo. Não, Estado necessário, cara, não falei isso. Porque daqui a pouquinho, porque tua privatização para ti é lei. Digo, não, cara, tu pode privatizar mal. Não é só privatização. Privatização não é um sinônimo imediato de melhora. Bem feita é uma maravilha. Agora, mal feita, como a da Corsã, é um problema sério. Agora, caminhando para as considerações finais desse debate, o que se espera de 2022, Ricardo Jobim? Perdão, de 2026, 2022 é que eu volto a eleição. Eu espero o seguinte, eu espero mais do mesmo, tá? Mesma baixaria, foi muito triste os debates candidato a presidente de 2022, muito triste. Espero a mesma baixaria, o mesmo, baixo nível, a mesma guerra, a mesma falta de foco naquilo que realmente interessa para o Brasil. É isso que eu vejo, tá? Eu espero que algo melhore que saia desse caldeirão, mas o que está acontecendo no Brasil é o que está acontecendo no mundo inteiro. É isso. Eu espero que esse governo caia, sim, mas também que não arranje alguém pior também. Terceira via vai ter espaço, professora Débora? Aí é que tá. Aí eu tenho que... Eu não posso ser pessimista, eu tenho que ser romântica e acreditar que a gente vai ter bons candidatos. O meu problema é esse. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa discussão política. A gente, enquanto país, merece uma classe política melhor, mais organizada, mais voltada para essa noção de melhoria da sociedade brasileira. E isso vai passar por 2026 pela escolha dos candidatos. E aí o meu medo da escolha ser ruim e aí a gente ficar sem opção lá na frente. Professor Giorgio, desse debate que começou pela discussão da Escola de Samba de Unidos de Niterói, né, passou-se pela ampla discussão política envolvendo hoje os casos polêmicos que pautam o STF, as condutas dos ministros, né, até essa radicalização polarizada aí que se impõe no cenário que vai desde o vereador ao ministro do Superior Tribunal Federal. Como é que o senhor acha que será esse ano no que tange as eleições? Será avanço ou retrocesso? Difícil dizer, eu só acho que nós não temos uma polarização, nós não temos um cenário polarizado. Se nós tivéssemos um cenário polarizado, seria necessário ter um lado de direita e um lado de esquerda que sejam simétricos, né, ou que sejam equidistantes.
Eu acho que nós não temos uma esquerda, nós temos um governo Lula que é, do meu ponto de vista, de centro-direita, inclusive por razões que nós já elencamos aqui, né, dá sim uma grande ênfase ao mercado financeiro, às privatizações. Tributa a classe menos favorecida todo dia, cada vez mais imposto para o povo. Exato, e merece as críticas e, portanto, nós não temos um polo esquerdo que possa contrabalançar da direita. Tem uma terceira via, olha, se tivesse uma terceira via, teria que ter alguma que se centrasse no meio, ou entre eles. Eu não vejo, né? Eu não vejo. O que eu espero, sinceramente, é que nós tenhamos um ano de 2026 minimamente civilizado e que o André Trevisan volte a nos convidar para participar de outros debates aqui sobre o assunto. Se ele tivesse a dignidade, eu ficaria muito feliz. Se ele quisesse arriscar de novo. Se ele quisesse arriscar de novo. Tá, mas... Pessoal, a gente agradece muito a presença, o professor Giorgio Forgiarini, né, a professora Deborah Evangelista, Ricardo Jobim, também professor. Né, esse debate com certeza enriqueceu a todos que puderam participar, né, seja através das redes sociais, do YouTube, né, daqueles que vão trazer novamente a sua manifestação, porque vai ficar circulando através das plataformas da TV Santa Maria. A gente agradece muito a audiência, especialmente a direção da TV Santa Maria, na pessoa do André Trevisan, de toda a sua equipe, da Thaís, né? E com certeza o Panorama voltará em breve trazendo mais pautas daquilo que é sensível na discussão, que passa-se pela tua timeline, mas que também está no centro do poder. Muito obrigado e até o próximo.